Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Ao pastor Adeilson, mais uma vez, o meu obrigado, a minha alegria de estar aqui. Nós já tivemos a oportunidade de explicar mais cedo, mas eu quero fazer direitinho, só acrescentando o que o pastor já disse. Nós estávamos marcados para vir de Guarulhos para cá, de Ribeirão para Guarulhos e de Guarulhos para cá. E saindo de Ribeirão, a companhia Passaredo colocou o avião em manutenção. Isso depois de já estar embarcado, mandou a gente descer por causa de um problema, falha operacional. Esse é o termo que eles usaram. E, enfim, tivemos que esperar e ficamos lá algumas horas até que eles conseguiram nos reacomodar num voo que sairia de lá mais tarde, nos levando para Brasília, para que depois conseguíssemos chegar aqui. E pedi já perdão às irmãs, aos irmãos, mandei lá 350 beijos, 350 pedidos de desculpa. E eu lembro de ter falado isso no vídeo e depois falei isso em oração com Deus, dizendo que eu pedi ao Senhor uma oportunidade de compensar aquilo que não poderia ser restituído, que foi a ausência no jantar de mulheres. E aí quando o pastor me concedeu o privilégio de poder ministrar hoje à tarde também, eu disse, eu vou sim, porque eu pedi isso ao Senhor e o Senhor providenciou essa oportunidade rapidamente. Então está sendo uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Eu estou impactada com tudo, com a recepção, com a alegria, com o carinho dos irmãos, com o afago, com a educação. Os irmãos estão assim edificando a minha fé hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Falei isso mais cedo e repito agora. Quando tive o problema e saberia que não poderia chegar aqui, tratando com o pastor, eu estava em ligação com a pastora Ingrid e o pastor Rinaldo, que são amigos meus aqui em Manaus, e a mesma educação, se não até além do que deveria ter, né, depois da problemática toda. E nem todo mundo é assim. Então, Deus levantou o pastor Adeilson e a sua família e esses obreiros aqui para edificar a minha fé e dizer, minha filha, ainda tem gente crente que continua amando, cuidando e tratando bem, mesmo quando tudo dá errado, né? Deus abençoe a vida de vocês. Lucas 22, nós vamos ler os versículos de número 29 em diante. Irmãos, eu ainda tenho alguns materiais de DVDs e se vocês desejarem adquirir, eles vão estar expostos lá fora. Mais cedo eu fiz um anúncio e eu sempre tenho essa preocupação, porque às vezes tem gente que pode levar bastante, tem outros que já não podem levar. Então eu sempre anuncio 2 ou 3 rapidamente, para que quem só pode levar um, leve algum de acordo com a sua necessidade. Não leve só para me abençoar, porque isso não é bênção. A bênção do Senhor não pode gerar nenhum prejuízo para você, senão não é bênção. E querendo que seja uma bênção para você, eu sempre falo de 1 ou 2, para que atenda uma necessidade na sua vida, seja uma bênção para você. Eu tenho aqui um chamado, Ainda Não Acabou. Está baseado no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Mas Camila, para quem é essa mensagem em especial? Essa mensagem são para aquelas pessoas que entraram aqui nessa noite e juram que tem alguma área da vida que vocês estão já em ponto de decretar falência. Alguma área que talvez você já não acredite mais. Quem sabe o seu casamento, quem sabe a formação da sua educação com seu filho, quem sabe o ministério, alguma área que o Senhor te chamou e você vem tentando romper e não rompe. E isso vai te cansando, vai te cansando. Você investe num relacionamento e não gera retorno. Você investe na conduta de um filho e não gera retorno. Você investe numa chamada ministerial e isso não te gera retorno. E por isso, talvez você pense, não, acabou, é o fim, não tem jeito. Já está querendo mudar de rumo, já está querendo mudar de casamento, já está querendo mudar de alguma área, quem sabe até empresarial. Você tenha começado um negócio de família, ou uma ideia que Deus te deu, mas por não estar dando certo, você pensa, não, isso aí já está falindo. Então, essa mensagem é uma injeção de ânimo para quem começou e vai terminar melhor do que começou. Por mais que imagine que esteja sendo o fim. Então, aqui eu provo. Eu não, mas a palavra de Deus nos respalda e biblicamente nós pregamos aqui os princípios de prosperidade e honra para a vida da humanidade através da vida de Adão. Então, está específico e declarado aqui no texto. Você vai ver que não tem uma forçação de barra, que não é apenas um cunho profético para te animar. Não, aqui nós
respaldamos biblicamente princípios que levam ao homem a uma vida plena em todas as áreas. Aqui o Senhor me deu graça para quebrar a cultura mística do nosso meio de que não se pode ter tudo. Há até um jargão popular em nosso meio que não deveria haver, porque não há base bíblica para isso. Isso vem de fora, isso é do secular, aonde diz que não se pode ter tudo. Quando não, a gente respalda uma área de sucesso em detrimento a uma outra área. Tipo assim, no mundo se diz, sorte no jogo, azar no... Ou se os negócios vão bem, é porque o casamento vai. Se o pastor é muito bom na igreja, é porque em casa ele... Sempre as pessoas vão colocando as coisas na balança dessa maneira. E aqui a gente prova, a gente quebra isso pela palavra de Deus, mostrando que não são os princípios de Deus para a humanidade. Que quando Deus criou o homem para a humanidade, estabeleceu ele por governador sobre a terra, para que tudo lhe vá bem. Então, ainda não acabou. Para quem tem uma área da vida que pensa que está chegando ao fim, me dê uma chance de te provar pela palavra que o que você jura que é o fim, talvez seja o início de uma grande virada. Tem uma outra aqui chamada milagre. O tema da mensagem já diz tudo. Está baseada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. A cura do cego de nascença. Aqui a gente usa o fato da cegueira daquele homem ser de nascença para mostrar e provar que o Senhor opera nas nossas deficiências de nascença. E aí o que a gente mostra aqui? A gente mostra que o maior milagre não é uma deficiência externa que pode ser adaptada, mas é uma deficiência de caráter que nasce conosco. Aqui a gente explica o poder da hereditariedade dentro de casa, como isso nos impede de viver coisas grandes, e a gente também explica como Jesus quebra essas coisas, para que o nome dele seja glorificado. Então, se você admite, irmã Camila, isso aqui é só para vaso corajoso, o covarde não compra esse. Isso aqui é pra gente que admite, irmã Camila, tem áreas na minha vida que eu não rompo. Eu tenho ciclos de frustração. Eu tenho áreas na minha vida que eu não viro. Eu sou crente, batizado, tomo santa ceia ou não, eu não sei. Mas é uma área que vem pra me frustrar. Eu nunca consigo romper isso aqui. Milagre. Aqui a gente ensina que o maior milagre é na alteração de deficiências no nosso comportamento que nascem conosco. Mãe Camila, isso não é heresia? Não, não é. Davi, ele disse, Jeremias concordava da mesma ideia, dizendo, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí eu te pergunto, pode um feto pecar dentro do ventre da mãe? Não, ele está falando da sua natureza caída. Paulo também vai falar sobre isso, Romanos capítulo 7. Porque o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. São coisas que nascem conosco, mas o Senhor quer tratar. Não é porque nasceram conosco que são nossas. Tá bom? Então, se você admite, irmã Camila, eu tenho um problema na área da minha personalidade, eu tenho falhas de caráter, coisas que me incomodam, milagre. E por fim, virtuosas de A a Z. Uma mensagem baseada em Provérbios, capítulo de número 31. A gente pegou a colocação que é feita lá do alfabeto hebraico, traduziu para o português, Aleph, Bet, aí a gente colocou A, B, C, e veio trazendo dicas diárias, principalmente para a vida das mulheres. Então, o Senhor nos deu uma revelação. Então aqui eu não falo nada de o que está escrito no grego, a interpretação no aramaico, nada disso. São dicas diárias para que as mulheres apliquem isso na sua vida conjugal e tenham uma mudança da sua realidade dentro de casa. Agora, tem que ter vontade. Por quê? Porque é um DVD onde a base dele é ensinar que a submissão feminina atrai a felicidade para dentro do lar. E é muito difícil você pregar no século 21 que o segredo e uma das chaves da felicidade está na submissão. Você vê, elas dão glória toda hora. Nessa hora, não dá um aleluia. Porque é muito difícil você chegar na área da independência feminina. Nunca, nunca em toda a história a mulher teve tanta liberdade em todos os segmentos. Nunca, nunca. Hoje nós somos presidentes, juízas, médicas, vereadoras e tudo isso conquistando com muita força. Então, é uma coisa que a gente fala muito até sobre resistência. Isso está na nossa origem, desde o cromossomo. Desde quando a semente do homem vai visitar o óvulo da mulher. O cromossomo dele é mais rápido, mais veloz. Por isso ele sempre chega mais rápido. Se a mulher estiver num dia fértil e nesse dia ela tiver relação, pode ter certeza que será homem.
Porque ele sempre chega mais rápido. Um cromossomo feminino nunca atinge a velocidade de um cromossomo masculino. Só que tem um problema, ele só resiste 24 horas. Ela não, ela aguenta 72. Então ele às vezes chega, escute, é por isso que eu prego a submissão, tá vendo? É por isso que eu prego a submissão. É por isso aí que eu prego a submissão. Tá vendo? A gente tenta dar uma moral pra vocês não acatam, não fica na sua. Você eu falo, tem que ser submisso. Mas enfim, ela resiste porque ela é mais pesada, mais lenta, mas consequentemente mais resistente. Então ela chega depois, pode até não estar fecundando, mas ela aguenta mais 72 horas. Por isso a maioria da população é mulher, porque a humanidade se baseia pela resistência. Mas isso tudo fez a gente chegar num lugar de conquista muito grande. Mas nenhuma conquista do lado de fora vale a degradação de uma família. E infelizmente são uma série de mulheres que a gente atende, mulheres bem-sucedidas que ganham mais do que seus esposos às vezes, mas totalmente frustradas porque não estão conseguindo administrar o seu próprio sucesso. Porque vocês querem administrar, nós queremos administrar o sucesso em detrimento da submissão. E não adianta, irmão, quem quebra princípio vive sucesso momentâneo. Então vamos aproveitar esse sucesso, essa abertura que a sociedade está nos dando com sabedoria. Como, irmã Camila, eu quero viver um tempo de sucesso, mas eu não quero quebrar um princípio que me trouxe até aqui. E tem que se submeter ao marido, e a gente está vendo uma guerra desenfreada, então aqui a gente ensina a se submeter e ensina que a submissão atrai a felicidade para dentro da sua casa. Irmã Camila, você fala isso porque seu esposo é pastor, meu marido é um cabeção. Um exemplo, né? É um cabeção, mas é seu marido. Se até Abigail tinha como esposo Nabal, um homem louco e ébrio, conseguiu trazer o governo de Deus para a sua casa, eu acredito que a sua sensatez e a sua submissão vai atrair o favor de Deus para a sua família. Irmã Camila, mas eu sou mulher de Deus, eu oro. Deixa eu falar sobre isso também, me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu sou mulher de Deus, eu oro, eu jejuo. Eu também, irmã, mas não adianta orar, buscar, jejuar e entrar em guerra em casa. Aí você diz, não, mas Deus vai pelejar. Deus não entra em reino dividido. Se você não se submeter ao seu marido, Deus não entra para te dar favor. Então assim, é difícil, não é fácil. Eu sei que é difícil, mas é necessário para que a felicidade de Deus encontre o seu lar. Aí sabe o que é interessante? Quando a gente vai falando pro lado das mulheres, pastor Adeilson, as mulheres começam a entrar em espírito de oração, né? Senhor, cala ela, Senhor, chega, já deu. E os homens não falam nada, mas eles ficam em espírito de oração dizendo, usa, Senhor, vai, usa mais. Usa, Senhor. Agora deixe-me lhe falar uma coisa, que eu não posso ser leviana. Eu não vou trazer uma mensagem em Provérbios 31 só para falar como a mulher deve tratar o esposo dentro de casa. Porque seria um equívoco até teológico. Porque Provérbios capítulo 31, por mais que ele seja mais dirigido às mulheres, porque na verdade não é as mulheres, é enaltecer a sabedoria. E como a sua conjugação está no feminino, pega mais para as mulheres. Mas na verdade, Provérbios 31 não são palavras de uma mulher para uma mulher, mas são palavras de uma mulher para um homem e não uma mulher. Então a gente também corta para o lado dos homens. E ensina que a Bíblia fala que aquele que alcança uma boa esposa atrai para a sua cabeça uma coroa de honra. Aí tem homem que reclama da vida que leva emocionalmente, sentimentalmente, e você olha para a cabeça dele, só tem trapo, reclamação, porque minha mulher é isso, porque minha mulher é aquilo, porque minha mulher não faz assim, porque minha mulher não faz assado. E aí quando você vê isso, você pensa, puxa, coitadinho. Coitadinho não, porque ele só traz sobre a sua cabeça o reflexo do investimento que ele faz na mulher dele. Então, tem gente que carrega trapo na cabeça porque investe trapo no relacionamento. Se você investir com alegria, investir com honra, você vai trazer honra sobre a sua cabeça. Tá bom? Então isso aqui é para abençoar o seu casamento. Tá? Aqui a gente ensina as mulheres a tratarem os maridos como rei dentro de casa. Fazer a comida que ele gosta. Fazer a massagem que ele gosta. Quando ele está entrando em casa, não pode ser aquela estressada. Você tem que puxar a cadeira, sentar. Deixa eu te falar uma coisa boba. Isso é uma coisa boba, mas que deixa o cara babando.
é tu puxar uma cadeira quando ele chegar, botar ele para sentar na cadeira, já cronometrar a hora que ele vai chegar, preparar uma salmoura. Quando ele chegar, tu já senta ele e tu tira o sapato dele. Escuta, escuta. Tu tira o sapato dele. Puxa, eu não vou poder falar se eu não deixar eu falar. Tu tira o sapato dele, já bota o pé dele na salmoura, já faz uma massagem. Ele vai começar a relaxar, você diga, mais tarde eu termino o resto. Tá entendendo? Cuida bem. Agora não, a maioria são daquelas estressadas que arrumou casa o dia inteiro, pegou filho na escola, veio do trabalho também, porque, né? E aí quando ele vai entrando... e aí quando ele vai... Escuta! E aí quando ele vai entrando, às vezes a gente diz, tira o sapato que eu já passei banho, garoto! Na maioria das vezes é assim, mas não deve ser assim. Prepara a salmoura, prepara a bacia. Tá bom? Agora isso também serve para os homens. Tá bom? Dentro do casamento não pode haver nenhum segredo. E isso inclui a senha do cartão de crédito, a senha do cartão de débito, a senha da conta poupança. Tem que ter todas as áreas. Tá bom? Para abençoar a sua vida conjugal. Irmã Camila, não posso levar porque eu sou solteira. Então você deve levar, porque aqui eu ensino aos solteiros a vocação do casamento. Irmã, casamento é vocação? É vocação. Se tem gente que casa hoje, separa amanhã, casa depois, separa de novo, e casa de novo, separa de novo. Por quê? Porque a gente fica esperando a pessoa casar para dizer como é que é. Não, tem que dizer antes para saber se tem vocação para ser casado. Então aqui a gente entrega uma palavra para os solteiros que querem casar. Tem alguma mulher ou homem de Deus aqui que quer casar? Diga eu. Não, baixa a mão, baixa a mão. Só as mulheres desse lado que quer casar, digam eu. Não faz isso não, que no dia dos namorados tu chora, tu faz campanha. No 3 tu levanta a mão e diz eu aqui, vamos lá. Só a mulherada boa que quer casar, diga eu aqui. Isso já explica muito porque que ainda não casou, é muita timidez. Deixa eu ver se daqui elas são mais corajosas. Só a mulherada desse lado que quer casar e ser feliz, levanta a mão e diga eu aqui. Então, mais então vamos lá, agora, já que elas estão mais animadas, eu vou dar o presente para elas. Só aqui, e tem alguém aí atrás que quer casar, diga eu aqui. Presta atenção, só os homens desse lado, se tiver homem solteiro que quer casar, diga comigo. Tem um aqui já. Já tem um aqui. Só os homens desse lado aqui que quer casar, diga eu aqui. Aí, ô irmã. Então começa a ficar de zóio aberto. Fica ligada, não fica com pressa quando o culto acabar. Tá bom? Dá uma passeada, uma olhada. Leva o DVD. Se você tá ligado e já viu quem é solteiro, você já leva e diz, senti de te dar. Né? Você quer para abençoar seu casamento, tá bom? Lucas capítulo 22, versos de número 29 em diante. Diga glória a Deus. Maravilha. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças a tua fé. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Como? Como? Vem comigo, igreja. Como? Mas eu roguei por ti para que não desfaleças a tua fé. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Diga amém por essa palavra. A narrativa de Lucas, no capítulo 22, onde nós acabamos de fazer menção, vai trazer para nós um dos momentos mais importantes da convivência de Jesus com os seus discípulos enquanto esteve aqui na terra. Nós estamos falando sobre o último momento de celebração com Jesus, mais próximo de seus discípulos.
Ele está diante da última ceia antes do momento da sua crucificação. Todos os discípulos estão reunidos ao redor da mesa. Ele já levantou o pão, ele já deu graças ao Pai. Ele já disse, olha, este pão é o meu corpo, que é entregue por vós, que é partido por vós. Ele já ergueu o cálice com o suco da vide, e ele disse, olha, esse é o meu sangue que é entregue por vós. Jesus agora vai aproveitar essa oportunidade única de estar com seus discípulos um pouco mais perto antes de se ausentar, porque Jesus vai se ausentar. Jesus vai agora cumprir toda a vontade do seu Pai revelada para ele aqui na terra. Todos os seus 36 anos de vivência sobre a terra visavam atingir um propósito de entrega, um propósito de renúncia, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Isaías, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então Jesus vai se ausentar, e depois desse momento de cruz, depois desse momento de ressurreição, Jesus vai peregrinar apenas 40 dias, um tempo de preparação de primícias, até que ele possa estar com o seu Pai. E desde então, nós só veremos Jesus em uma outra ocasião, quando uma vez mais, e aí sim eternamente, estaremos reunidos com ele na mesa do banquete, na grande boda do Cordeiro. Oh, aleluia! Eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão maravilhoso, porque Jesus, inclusive, vai falar sobre isso aos seus discípulos nesse dia da ceia. Ele vai pegar o suco da vide e ele vai dizer, olha, a partir de hoje eu não bebo mais do suco dessa vide até que eu possa beber novamente com vocês. E ele vai dizer, até que eu possa beber novamente com vocês, não numa ótica horizontal, ele vai dizer, no meu reino. Irmãos, isso aqui é real e eu preciso que você acredite nisso. Isso é real. A Jerusalém já está preparada, a nova adornada que desce do céu. A casa do Pai já está pronta. Oh, aleluia. Tendo dito isto, Jesus vai anunciar aos seus discípulos, e ele vai dizer, olha, como meu Pai me confiou um reino a mim, eu agora confio esse reino a vós. Ele está dizendo isso justamente porque ele é consciente de que vai se ausentar. E não vai mais continuar tendo aquela mesma proximidade que tinha com seus discípulos enquanto dava continuidade ao seu ministério aqui na terra. Então, como alguém que está saindo de casa, como alguém que precisa viajar, sempre tem os últimos conselhos, as últimas palavras, né? Às vezes a gente sai de casa e diz, olha, verifica se fechou o gás mesmo, vê se desligou o botijão, vê se a luz do quarto está apagada. Só para você entender, Jesus agora, consciente de que vai se ausentar do meio deles, vai deixar algumas últimas palavras para colocar tudo no lugar, para que eles consigam se manter na mesma espiritualidade, nos mesmos ensinamentos que Jesus entregou na sua ausência. Não é a primeira vez que Jesus está fazendo isso, mas Jesus está confirmando uma vez mais, porque ele não quer perder os seus. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele já vinha fazendo isso. Logo no início do seu discipulado com os seus discípulos, ele vai dizer, olha, se alguém quiser vir após mim, o texto é claro, ele vai dizer, e disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É Jesus pregando o evangelho para os seus discípulos. É Jesus evangelizando os crentes. Então Jesus quer cuidar que tudo fique bem na sua ausência momentânea. Então ele vai começar a trazer algumas palavras. Vai falar sobre essa ausência. E quando ele começa a falar dessa ausência, eles começam a querer saber, nas entrelinhas, como quem vai ocupar o lugar de liderança que Jesus ocupa entre eles. E a Bíblia diz que por causa disso eles vão entrar numa forte discussão. E começam a discutir para saber quem vai ser o maior. E aí Jesus vai acabar com aquela discussão e ele vai dizer, ora, não é aquele que é servido entre vós maior do que aquele que serve? E eles vão dizer, sim, aquele que é servido é maior. E aí ele vai dizer, pois é, aquele que é servido é maior, mas eu, vindo entre vós, não fui servido, antes servi. Aí ele diz, as autoridades lá fora são constituídas por homens que desejam servir.
a estes grandes, mas eu vos digo, entre vós não será assim, porque no meu reino, aquele que for maior não se importará em servir o menor, e este será grande. Jesus falou isso, e Jesus continua, está ajustando os parafusos. Eu quero crer que essa noite é uma noite de ajustes. Oh, aleluia! Jesus continua, e tendo dito essas palavras, ele vai dizendo, olha, eu quero confiar o reino que meu pai confiou a mim, a vós. Nós somos do reino, irmão. Aqui não tem visão de província, não tem visão de império. Aqui é visão de reino. Jesus amplia essa visão, entrega essa palavra aos seus discípulos. E tendo dito essa palavra, ele também vai apertar para o lado de Pedro. E ele vira para Pedro e ele diz, Simão, Simão. Chamou ele 2 vezes. Eu tive a oportunidade de falar isso hoje aqui à tarde. Quando o Senhor, ele chama o nome de alguém por 2 vezes, ele está dando a essa pessoa uma oportunidade de despertá-la para livramento. Agora é interessante porque o nome de Pedro ficou conhecido justamente como Pedro. O próprio Senhor se encarregou de chamá-lo dessa forma. Mas é interessante porque nesse momento ele não vai dizer Pedro, Pedro. Nesse momento ele vai dizer Simão, Simão. Simão, falando a grosso modo para todo mundo entender, seria a origem do nome de Pedro, seria a base de tudo que ele é. Agora Pedro não, Pedro é o nome de sua fama, Pedro é o nome de sua reputação, Pedro seria o apelido nominal pelo qual ele ficou conhecido. É interessante porque nessa hora Jesus não vai dizer Pedro, Pedro, mas Jesus vai dizer Simão, Simão, vai chamar o nome de sua origem. Eu não sei se você está entendendo, mas Pedro está prestes a viver o maior despertamento de Jesus para a sua vida. Essa noite, esse dia, é um dia de divisor de águas para a vida e para o ministério de Pedro. Quando ele diz Simão, Simão, chamando o seu nome de origem, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu conheço o nome da tua reputação, eu sei como você é conhecido diante deles, mas eu não estou te chamando hoje pelo nome da sua reputação, eu estou te chamando pelo seu nome de origem. O que ele está dizendo é, eu não sei quem você é olhando pelos olhos deles, eu sei quem você é independente de quem você diz ser, eu sei quem você é na sua origem. Naquele dia, não chamou ele de Pedro, naquele dia, chamou ele de Simão. O que ele está dizendo é, eu te vejo além das aparências, eu te vejo além das suas postagens no Instagram, eu te vejo além das suas fotos no Facebook, eu te vejo além das suas curtidas no Twitter, eu te vejo além dos seguidores que caminham com você. O que ele está dizendo é, eu não te conheço pela reputação que você monta, eu te conheço independente da reputação que você tem, Pedro. Eu te conheço, Simão. Simão, Simão. Não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Jesus também fez isso depois de já ter sido assunto aos céus, num forte resplendor de luz na vida de Paulo. É interessante porque Saulo é o nome dele na variação para o hebraico. Lá no caminho de Damasco, quando Jesus o cercou e disse, Saulo, Saulo, ele poderia ter dito, Paulo, Paulo. A variação do seu nome conjugada para o romano, que seria Paulo. A conjugação do seu nome no romano. Ele é soldado romano, ele é de guerra romana, ele trabalha em Roma, ele serve a César. Se tem alguém que montou uma reputação em Roma, foi Paulo. E mesmo consciente disso, Jesus não vai chamá-lo de Paulo. Se você for olhar a palavra no grego citada em Atos 9, você vai ver Jesus se dirigindo a Saulo, colocando o seu nome no hebraico. Está escrito lá, Shaul, Shaul. Todo o texto grego e somente o nome dele escrito em hebraico. Shaul, Shaul, que seria Saul, Saul. E não é a variação do nome dele para o romano, que foi aonde ele montou a reputação. É a variação do nome dele para o hebraico, ou seja, a linhagem sanguínea dele. Quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, Jesus não vai dizer Paulo, Paulo. Jesus vai dizer Shaul, Shaul. O que ele está dizendo é, eu não te conheço pela reputação que você montou em Roma. Eu te conheço da tua origem. E eu sei que tu tem sangue judeu correndo nessa veia. Chamou na origem, irmãos, e chamou 2 vezes para despertar. Pedro agora está prestes a viver um despertamento.
Simão, Simão. Pergunte o nome dessa pessoa que está ao seu lado. Pergunte. Não, não é apelido, não é nega, não é nego, não. Pergunta o nome. Não é o apelido. Fala o nome. Se for Francisca, não é Chica, diga Francisca. Pergunta o nome. Perguntou? No 3, você chama ele ou ela e dá uma sacudida, como se Jesus o estivesse chamando. Vamos lá? Sem sorrisinho de canto de boca. Pode ser a oportunidade de um grande livramento para ele ou para ela hoje. No 3, vamos lá? 1, 2, 3, chama aí. O Senhor está dizendo: estou te despertando porque não quero te perder. Estou te despertando porque você é bom, mas precisa ser tratado. Estou te despertando porque tem um propósito contigo, mas ele não será feito de qualquer maneira. Simão, Simão. E aí ele vai dizer: Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Eu imagino o alívio de Pedro. Ainda bem, Satanás pediu para me cirandar, para me peneirar como trigo, mas o Senhor rogou, me deu livramento. Mas o mesmo Senhor que livra, que desperta, sacode e traz o consolo ao longo prazo, mas na hora do despertamento ele desperta. E enquanto ele ouvia essas palavras, e talvez ele pensava: que alívio, o Senhor me livrou. Aí o Senhor vai dizer para ele: eu fiz isso para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, aí pegou, irmão, na frente de todo mundo, dia de Santa Ceia, a igreja reunida, o futuro apóstolo mais proeminente da igreja, aquele a quem o Senhor confiaria o mais alto cargo, cuidar das suas ovelhas, vai me ouvir isso agora diante de todos. Rapaz, Judas está lá, João está lá, e ele vai dizer: eu fiz isso para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, irmão, Pedro não falou, mas na cabeça dele, de certo, se fosse eu, passaria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Como assim quando tu te converteres? Eu estou caminhando contigo desde o início. Eu decretei falência numa empresa que dava certo porque tu me chamou para ser pescador de alma. Como assim quando tu te converteres? Como assim quando tu te converteres? Eu larguei tudo e fui atrás de ti para pegar moeda na boca de peixe, quando o peixe era que me dava moeda. Como assim quando tu te converteres? Eu sei o que tu fez em Gadara. Como assim quando tu te converteres? Eu estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu tinha metade de um pão na mão, só eu alimentei uns 500. Como assim quando tu te converteres? Quando o mar ficou bravio e todos pensavam ser tu um fantasma, eu disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E eu fui caminhando sobre as águas. Como assim quando tu te converteres? É porque ele não falou, porque se ele falasse, Jesus diria alguma coisa mais ou menos assim: Pedro, quando tu te converteres, porque vivenciar os meus milagres não é o suficiente para transformação de caráter. Pedro, quando tu te converteres, sim, porque andar comigo não faz de você um tipo de Cristo. Pedro, quando tu te converteres, sim, porque ficar maravilhado com as minhas maravilhas não faz de você um regenerado. Quando tu te converteres. Quando eu olhei para isso, ouça-me. Quando eu olhei para isso, eu disse: Senhor, como pode um homem que andou contigo e agora tu estás dizendo quando tu te converteres? Está claro, Jesus está dizendo: você é bom, mas não está pronto. E como é que é isso? Mas a colocação tem um consolo a longo prazo. Fortalece os teus irmãos. Ele não está dizendo tu não é convertido, ele está dizendo tu não está pronto, mas vai ficar. Né? Ele diz: quando tu te converteres, tu vai ficar tão bom que tu vai fortalecer até os teus irmãos. Todavia é a longo prazo. Quando tu te converteres. Como é que pode a gente andar tanto tempo com Cristo e não ficar convertido? Como é que pode a gente presenciar e às vezes ser alvo até da cura e do milagre e não estar convertido? Quando eu olhei para isso, o Senhor trouxe um clamor ao meu coração. E eu clamei ao Senhor dizendo: Senhor, traz para a tua casa, traz de volta para a tua casa
os que se afastaram dela. Eu orava e dizia isso para Deus: Senhor, traz de volta para a tua casa os que se afastaram dela. Essa foi a oração que eu fiz, mas dentro de mim, o Senhor suscitou um outro clamor, e esse eu sei que não foi de mim, foi do Espírito. Enquanto eu dizia: Senhor, traz para dentro da tua casa os que estão fora dela, o Senhor dizia: traz também, Senhor, os que estão na tua casa, mas estão fora da tua presença. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Agora é impressionante que, por mais que Pedro não esteja pronto, quando Satanás vai pedir para prová-lo, porque peneira aqui é provar, tentar, fazer com ele o que foi feito com Jesus no deserto. Quando Satanás vai pedir para provar, para tentar a Pedro, ele não diz para peneirar ele como joio, ele diz que Satanás pediu para peneirar ele como? Como? Isso é maravilhoso, porque quando você observa Mateus capítulo 13, você vai perceber que não é a única ocasião em que Jesus está falando sobre estabelecer o seu reino aqui entre nós, trazendo a exemplificação do joio. Lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 23 em diante, Jesus vai contar uma parábola para que os seus discípulos entendessem como o seu reino deveria ser estabelecido na terra. E mais uma vez, ele vai exemplificar isso através do trigo. A parábola que ele conta é a seguinte: havia um homem que semeou no seu campo a boa semente, que é o trigo. A boa semente que é o trigo. Os seus servos cultivaram. Chegando à noite, eles dormiram. Tendo ele se retirado para dormir, diz o texto, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando eles levantaram pela manhã no outro dia e perceberam que o joio estava crescendo junto com o trigo, imediatamente eles foram correndo até o Senhor da terra, bateram em sua porta e disseram para aquele homem: Senhor, tu não semeastes apenas a boa semente no teu campo? Sim, eu semeei. Mas como é que pode? Agora está crescendo lá o joio, que é um tipo de erva daninha dessa espécie de sementes. Como é que pode? Agora está lá crescendo o joio. Aí ele vai dizer o seguinte: esta semente quem semeou foi o inimigo. Quem semeou o trigo foi o Senhor. Completa para mim. Quem semeou o trigo foi o Senhor. Quem semeou o joio foi o inimigo. Quando eles ouvem o Senhor da terra dizendo: quem semeou esta semente foi o inimigo, imediatamente querendo mostrar zelo com o campo, imediatamente querendo mostrar zelo com a seara, eles vão olhar para o Senhor e vão dizer: Senhor, quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio do meio do trigo? E aí você vai perceber um ponto de exclamação na parábola. É o Senhor dizendo: não! Não! Eu não quero que vocês façam isso. Por que não, Senhor? Porque há de ser que na tentativa de separar o joio no processo de crescimento, vocês vão levar também com ele o trigo. Então a palavra é não. Me ajude aqui, a palavra é não. Diga bem forte, a palavra é não. Diga, a palavra é não. A palavra é não. O Senhor disse não. Porque há de ser que na tentativa de arrancar o joio, vocês vão destruir o trigo. Como não, Senhor? E aí o Senhor continua e diz: deixai crescer até o dia da ceifa. Como assim vai deixar o joio crescer? Deixai crescer. Como assim vai deixar a erva daninha crescer? Deixa crescer. Deixai crescer. E no dia da ceifa, a gente separa o joio do trigo. Por quê? Porque quando o trigo estiver pronto para a colheita, não tem problema se ele for arrancado junto com o joio. Porque ele já está pronto para ser debulhado, então não será perdido. Só precisa esperar o dia da ceifa. Mas, se você olhar o texto, quando o Senhor vai dizer não, ele tem um ponto de exclamação como se estivesse freando os seus servos. Como se os seus servos quisessem mostrar uma proatividade tão grande de serviço. Não, nós vamos lá, nós vamos arrancar. Aquela vontade de proteger o campo, aquela vontade de agradar ao Senhor, aquela vontade de ser zeloso, aquela vontade de mostrar utilidade, aquela vontade de querer fazer o que é bem. Então veja bem, eu estou afirmando que os servos querem arrancar o joio porque eles querem fazer bem. Quem entende isso, diga amém. Amém.
Eu estou afirmando que os servos querem arrancar o joio para honrar o Senhor. Quem entende isso, diga eu. Então veja bem, os servos não vão lá botar o trigo em risco por negligência. Eles querem fazer isso por zelo, por cuidado. Mas a palavra do Senhor é? A palavra do Senhor é não. Eu vejo o Senhor freando esses servos. E a minha oração hoje é para que o Senhor freie muitos mais outros do século 21. Porque o que eu tenho percebido nesta última hora são pessoas saindo em defesa da igreja. São pessoas que dizem sair em defesa do campo. São pessoas que se dizem sair em defesa das coisas de Deus, do campo de Deus, da obra de Deus. Mas elas não estão percebendo que o seu afã, o seu desespero em querer arrancar o joio está debulhando o trigo antes do tempo. E a seara está entrando em prejuízo. São pessoas nesse tempo que se levantam como últimos justiceiros da verdade. Me parece que estão querendo pregar um evangelho que é pregado no Brasil há mais de 102 anos. Mas a impressão que dá é que eles estão pregando agora o verdadeiro, e que ninguém sabia o que era evangelho até agora. E vem para defender, e vem para proteger a igreja, proteger do pecado, proteger dos adúlteros, proteger dos fornicadores, como se o pecado fosse suficiente para a destruição da igreja. Igreja não é placa denominacional, igreja é o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Ok? A desculpa é fazer isso por zelo, fazer isso por afã. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: um erro não deixa de ser um erro só porque ele é sincero. A consequência de um erro não deixa de bater na porta da minha casa só porque eu errei sinceramente. Isso está tão terrível em nosso meio que eu vejo o crente abrindo a boca de tudo que é jeito para dizer: irmão, mas só se aprende errando. Não! Isso é o que dizem lá fora. Nossa vida obedece um parâmetro, e esse parâmetro é bíblico. E o que está escrito aqui não é isso não. O Senhor, ele vai falar com Josué, e ele não vai dizer: vai meu filho, é errando que se aprende. Não, ele vai dizer: Josué, não pode errar não. Então medita no livro dessa lei de dia e de noite, porque ele te fará acertar o caminho. Escute. E aí, no afã de querer proteger, de querer defender, tem trigo sendo debulhado antes do tempo, porque tem gente ocupando o seu tempo em querer arrancar o joio. E chega nos púlpitos, chega nas redes sociais, e me perdoe se eu massifico quando falo de rede social, mas é porque a rede social se tornou uma vida paralela à nossa realidade, não dá para ser ignorada. Não é verdade? E aí o camarada chega lá porque agora eles dão, a mídia, a rede dá voz a quem não tem voz. E eles pensam que tem poder, porque tem liberdade para falar. Só que eu tenho dito isso primeiramente para mim e depois para algumas pessoas. Você não precisa de crédito para falar, você precisa de crédito para ser ouvido. Entenda essa sutil diferença. Porque falar qualquer um fala, a pergunta é: quem quer ouvir de você? E vai pra lá, meu irmão. Aí sobre a justificativa de proteger a noiva, vai pra lá meter pau em pastor, coloca todo mundo dentro de um saco de farinha, bota no liquidificador e se acha dizendo: irmão, porque eu tiro a máscara mesmo, porque eu falo a verdade mesmo, porque eu não tenho medo. Aí ele foi afetado por uma mensagem ruim ou por um pregador imoral, aí mete todo mundo dentro do pacote, vai lá e senta a marreta. E o trigo está só olhando, porque o trigo não é servo. O trigo é a representatividade das vidas que dependem da administração dos servos. E aí a galera que está se achando servo vai para lá sobre a justificativa: irmão, eu estou indo para defender a igreja. Aí tem um outro jargão em nosso meio: ah, porque alguém tem que falar. E quem disse que tem que ser você? E com isso fala aquilo. Irmão, é porque alguém tem que falar, é porque eu estou protegendo, é porque tem que defender. Só que eu nunca vi uma geração, um povo, sobre a justificativa de que está defendendo a noiva, mas na verdade rasga o seu vestido em público. Que defesa é essa? Que defesa é essa? Quando não vem usar as nossas tribunas, nossas não, do Senhor e do
do santo ministério para poder se utilizar de mensagens que não visam edificar o trigo, só visam alvejar o joio. Pá, 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 pá. E o trigo fica lá desnutrido. Por quê? Porque só prega para o joio. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas Camila, cuidado, porque essa ministração da senhora parece que a senhora está protegendo o pecado. Não, não estou protegendo nem defendendo o pecado. Será que não é heresia se você achar que é antes disso tudo que eu? Eu não. Mas o que está acontecendo é que na tentativa de se achar o último profeta dos moicanos, na tentativa de se achar o último justiceiro, aí me veio pra cá e diz: irmã, mas é porque alguém tem que fazer alguma coisa. Quer fazer alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, bota o teu joelho no chão, mete a tua boca no pó. Então não me vem pra cá dizer que é cuidado, isso é vaidade. A vontade de dizer: eu fiz, eu arranquei, eu desmascarei. Eu falo mesmo: sai pra lá, vai arrancar o vestido da noiva da Babilônia, porque da noiva de Cristo, da noiva não, da prostituta da Babilônia, porque a de Cristo não. A palavra do Senhor ainda é não. Irmã Camila, mas falando assim, parece que o Senhor quer o joio perto. Não, você não está entendendo. Ele não vai fazer isso porque ele quer o joio. Ele vai fazer isso porque ele quer muito trigo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se para garantir a colheita da minha seara, se para garantir os frutos do trigo, se para proteger a semente que foi o alvo da minha entrega, eu tiver que tolerar o crescimento do joio, que assim seja. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O que ele está deixando claro é isso. Se tiver que tolerar, que tolere. Eu sei que nos últimos dias nós estamos mais inclinados para mensagens do tipo: vai lá, bota a cara mesmo, chuta, entra empurrando, mostra que tu pode, revela a unção que Deus te deu. Me desculpa, mas o evangelho ainda é o mesmo. O Senhor não nos levantou aqui dentro de uma reforma conhecida como protestantismo, tacando pau e atingindo e expondo ninguém. Nós não estamos aqui por causa do ataque, nós estamos aqui por causa da nossa resistência. Nós estamos aqui por causa do nosso poder de aguentar. Enquanto o couro está comendo, a gente resiste. A gente não dá na cara de ninguém, a gente não expõe ninguém, a gente não entrega ninguém ao vitupério. O que ele disse foi: se teu irmão te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te pedir a túnica dele, também a capa. O que ele está dizendo é: mostre que você aguenta um pouco mais do que a pressão que eles fazem sobre você. Ele disse não, ele disse, vem comigo, ele disse não, mas eu quero, mas ele disse não. Mas eu tenho vontade, mas ele disse não. Não, porque alguém tem que falar umas verdades, mas ele disse não. E melhor é obedecer do que? E tem muita gente sacrificando trigo por causa de joio. E aí, irmã Camila, e aí que o Senhor disse não, porque ele sabe que o sacrifício do joio, do trigo, perdão, não vale a pena por causa do joio. Por que não vale a pena, irmã Camila? Porque o joio não vale nada, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Você planta uma semente de trigo, olha a visão do Senhor. Ele não está querendo dizer que ama o joio, ele não está querendo dizer que concorda com o joio. Porque ele está dizendo o seguinte: se para proteger o trigo eu tiver que tolerar o joio, eu tolero. Mas eu não vou perder o trigo por causa do joio. Por que não, irmã Camila? Porque uma semente de trigo, na espiga, que a gente chama de espiga, aqueles gominhos que ficam agarrados na ponta do trigo. Quem já viu aqui um galho de trigo? Ótimo. Aquilo ali na ponta a gente chama de espiga. Aí o que acontece? Uma semente de trigo, vem comigo, uma semente de trigo vai dar um galho de trigo. Uma semente de trigo vai me dar pelo menos uma espiga de trigo. Uma espiga de trigo tem pelo menos 10 sementes.
Cada bolinha daquela vai ter pelo menos uma semente de trigo. Então eu estou afirmando matematicamente que uma semente de trigo me dá no mínimo 10 sementes de trigo de retorno. Agora, tem semente que é tão forte, meu irmão, que dá um galho de trigo e 2 espigas na ponta. Então significa que uma semente de trigo pode me dar de 10 sementes até 20 sementes de trigo. Ok? Agora vamos lá. O joio, ele dá nas pontinhas dele como se fosse uma cúpulazinha que parece que está gerando semente. Mas se você estourar aquilo ali como se fosse uma florzinha, você vai ver que aquilo ali está vazio. Porque o joio cresce, mas não gera nada. Então vamos lá. Uma semente de trigo vai me dar de 10 a 20 sementes de trigo. Uma semente de joio vai me dar um joio que vai me dar quantas sementes? Aí tem alguém pensando assim, irmã Camila, eu vou resolver os problemas toda a igreja. Eu vou denunciar os pecadores todos, eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir a corrupção nesse país. Eu vou revelar os pecados ocultos da igreja, eu vou denunciar, eu vou arregaçar. Mas agora que a irmã está pregando, eu estou ligado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo isso e vou tirar pelo menos aí uns 2.000 galhos de joio. E se no meio disso eu perder só um galho de trigo ou 2, tá no lucro. Afinal eu arranquei uns 2.000 galhos de joio e só perdi 2 de trigo. Pois eu te digo que a palavra do Senhor continuará sendo. Por quê? 2 galhos de trigo vai me dar de 20 a 40 sementes de trigo. Agora 2.000 galhos de joio vai me dar quanto? Mas Camila, beleza então, vamos fazer o seguinte. Eu vou desmascarar, eu vou arregaçar, eu vou meter o pau na rede social, eu vou botar a cara, eu vou mesmo, eu vou lá na casa dela hoje mesmo. Eu já tinha falado no meu coração que eu vou ligar, que eu... No final disso, eu vou conseguir segurar aí, irmão, vai perder só um galho de trigo. Só um. Mas também vou tirar uns 8.000 joio. Aí eu te digo, um galho de trigo pode me dar de 10 a 20 sementes de trigo. 8.000 feixes de joio me dá quanto? Me dá quanto? Porque 0 vezes 0 é igual a? 0 vezes 0 é igual a? O Senhor está dizendo para mim e para você, não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou repetir isso hoje aqui mais umas 4 vezes. Não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor está dizendo, eu não vou perder quem presta por causa de quem não vale nada. Eu não vou perder quem é bom por causa de quem não leva nada a sério. Eu não vou perder quem vai cuidar no futuro do departamento das crianças por causa de um infeliz que não está nem aí para a obra de Deus. Eu não vou perder quem dá retorno por causa de quem não vale nada. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Não, não tá não, vou falar mais rasgado, pra você entender mais rasgado. Alivia o compressor aí, não fica com medo não. Mais rasgado. Às vezes a gente termina um culto como esse e já vai pra rede social pra ver quem é que não veio na ceia, quem é que tava com fulano de tal, quem é que tá pegando Beltrano, por que é que não veio, se tava na igreja, se tava no culto. Aí vai lá investigar as fotos, sabe o que é isso? Você está ocupando o seu tempo com o joio. Aí o Senhor está dizendo pra mim e pra você hoje aqui, eu não quero que você fique ocupado com o joio, preocupado com o joio. Se preocupa de saber se foi na balada, se não foi, quantas caixas de cerveja está bebendo, se não veio na igreja porque está fulano de ar, se não veio porque está... E fica investigando a vida do joio. Orientação de Deus para nós hoje é essa. Sabe por que nossa vida às vezes não vai para frente? Porque a gente gasta a nossa vida se preocupando com o joio. Deixa eu falar uma frasezinha só para resumir o que eu quero dizer. O Senhor está dizendo para nós o seguinte: eu não quero você preocupado com o joio. Eu quero você ocupado com o trigo. Eu não quero você preocupado com o joio. Eu quero você ocupado com o trigo. Deixa eu te falar uma coisa. Ao invés de sair do culto para visitar a rede social, para saber quem bebeu o final de semana, quem deixou de tomar Santa Ceia, quem é que está com a mulher de quem, para poder investigar a vida dos outros, ao invés de fazer isso, Deus está dizendo, quando o culto acabar, vai visitar o órfão, vai visitar a viúva, vai ver quem não tomou Santa Ceia, vai ver quem está precisando descer as águas batismais. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas aí agora, vai. Segura na mão de alguém, mas segura com fé, porque está arrochado o negócio. Segura com fé, sacode ele, sacode ela e diga: Deus não quer você preocupado com o joio.
aos hospitais, vai fazer visita nos lares. Gaste seu tempo como trigo. O joio não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, para arrancar um trigo, um joio, a gente tem que ver uma família de 10 trigos indo embora da igreja. Aí eu te pergunto, vale a pena? Não vale a pena? Às vezes, para remover um joio, a gente tem que setar o coração de 10 trigos. Eu te pergunto, vale a pena? Não vale a pena? E por que nós estamos demasiadamente preocupados com o joio? Por quê? Porque ao se preocupar com o joio, deixamos o trigo. Por isso o Senhor está dizendo, eu não quero você preocupado com o joio, eu quero você ocupado com o trigo. Segundo princípio, eu já caminho para concluir. Por que eu não posso ficar me ocupando com o joio? Porque eu não posso quebrar o princípio da semeadura. É por isso que o Senhor vai dizer, não toque nele. Porque quando eles veem o joio crescendo no meio do trigo, eles vão bater na porta do Senhor e vai dizer, Senhor, o que houve? Tu plantou a boa semente e está nascendo joio lá no meio do trigo? Quer que nós vamos lá e arranquemos? Não toque nele. Quem plantou essa semente foi o? Quem lembra? Quem plantou essa semente foi o? O Senhor não vai quebrar o princípio da semeadura. Qual é o princípio? Tudo aquilo, pois, que o homem plantar, ele... O Senhor plantou o joio? Os servos plantaram o joio? Vou falar bem claro para todo mundo entender. Então quer dizer que Satanás semeia e quem colhe sou eu? Então quer dizer que agora eu vou deixar de ser servo de Deus para ser funcionário do capeta? Pois se ele que plantou, ele que vive a semeadura do que ele plantou. Não toque no joio. Não implique com o joio, não fale do joio, não adicione nem bloqueie o joio, deixa o joio. Não é problema meu. Eu não plantei isso, irmão. Não é problema meu. Aí você diz assim, irmã Camila, o que isso tem a ver com Lucas 22? Tem tudo a ver. Porque o Senhor está falando uma vez mais da implementação do seu reino através da vida dos seus discípulos. E aí ele olha para Pedro, que vai ser o camarada mais proeminente nessa ocasião para a igreja primitiva, e diz para ele o seguinte, olha, Satanás te pediu para se andar como? Como? Aí a gente olha para o contexto e pensa da seguinte maneira, faz um paralelo. Ora, todo trigo é colhido, e ao ser colhido deve ser peneirado. Pois então, se Pedro é trigo, que caia na peneira. Por isso que Satanás, quando vai pedir para tocar em Pedro, ele diz que vai cirandar ele como? Como? O que ele está querendo dizer, só estou parafraseando, é mais ou menos isso aqui, ó. Ora, se não é crente, deixa eu provar. Ora, ele não é pastor, deixa eu provar para ver se é mesmo. Ué, não é irmã do círculo de oração? Deixa eu botar lá no vale, deixa eu peneirar. Ué, não é trigo? Aí o Senhor está dizendo, Satanás te pediu para se andar como? O que está querendo dizer é o seguinte, você não está pronto, você ainda não é tão bom quanto será, mas o inferno já sabe que você é trigo. Todas as vezes que o Senhor fala do seu reino na terra, não apenas nessas duas, mas em pelo menos 4 oportunidades que eu me lembro agora. Uma terceira foi com os seus discípulos, andando no campo, viu um campo. E aí ele disse assim, ora, vocês não dizem que ainda faltam 3 meses para a ceifa? Pois eu vos digo, olhai para os campos, já estão prontos para a colheita. Por quê? Porque Jesus não estava falando da colheita terrena. Jesus estava falando sobre as vidas que precisariam ser salvas e já estavam prontas para serem salvas. Então veja como o trigo para Jesus tipifica a vida do homem aqui na terra. Então o que ele está dizendo é, Pedro, você é trigo. E aí eu e você nos perguntamos, ora, se é trigo que caia na peneira, é o que Satanás está tentando fazer. Se é crente, deixa eu provar. Se vai ser apóstolo mesmo, deixa eu arrochar ele. Só que aí ele vai dizer, mas eu roguei ao Pai por ti. Por quê?
Porque eu sei que você é trigo, mas ainda não está pronto. Não está pronto para que se é trigo, não está pronto para colheita. Não está pronto para ser peneirado. Não está pronto para ser provado. Aí deixa eu te explicar rapidinho para você entender. Se tem uma coisa que não difere o joio do trigo, é o dia da colheita. Colheita fala da nossa morte. É interessante que o trigo e o joio eram colhidos da mesma forma, com uma foice. Isso naquela época, instrumento de corte repentino. Isso tipifica a morte. Eu não estou nem inventando, gente. É tão real que até no campo da caricatura, o anjo da morte sempre traz na sua mão uma. Porque isso tipifica a retirada repentina da vida. O trigo tipifica a vida e ele era colhido com foice. Então se tem uma coisa que não nos difere um dos outros, é o dia da colheita. Porque quem crê é colhido, quem não crê é colhido. Quem aceita Jesus é colhido, quem não aceita é ceifado da mesma maneira. A colheita chega para todo mundo. E ela é repentina. Por isso o instrumento da foice. Dentro desse conteúdo profético que eu estou aplicando. Quem é que sabe o dia da própria morte? Levante a mão e nos informe. Não sabe. Mas o Senhor está dando uma oportunidade a Pedro de amadurecimento, para que no dia da colheita ele esteja pronto para a peneira. Então, se naquela ocasião ele disse não, mas assumiu que Pedro era trigo, o que ele está dizendo é: você é bom, mas não está maduro. Você é bom, mas não está pronto. Por que ele rogou ao Pai para que Pedro não fosse provado, peneirado, tentado pelo diabo? Vamos para o campo da agricultura para a gente entender porque estamos falando de trigo. Quando o trigo fica maduro, ele fica solto da casca. Então, ao ser peneirado, qual é a função da peneira? A peneira fere a casca. Quando ela fere a casca, ela solta a semente. E o agricultor quer casca ou quer semente? Quer casca ou quer semente? Por isso ele só quer colher o trigo quando o trigo estiver maduro. Porque quando a peneira vier ferir a casca, ele vai ter a... Por isso o agricultor não joga trigo novo nunca na peneira. Por mais que seja trigo. Quando o trigo é novo e ainda não está maduro, aquele gominho vai gerar dentro dele a semente. Só que tem um lance. Quando ele começa a crescer, se ele for novo, a semente cresce agarrada na casca. A semente cresce agarrada na? Agarrada na? Trigo maduro é solto da? Trigo novo é agarrado na? Vem comigo de novo. Trigo maduro é solto da? Trigo novo é agarrado na? Se tu pega um trigo novo e joga na peneira, quando a peneira for ferir a casca, também vai ferir a? Se fere a semente, apodrece, não serve para ser colhida no celeiro. Só que o agricultor não quer casca, nem semente ferida, porque não presta. Então o que ele prefere? Esperar o tempo do amadurecimento, para que quando for ferido, a semente não fique podre, não seja despreparada. Veja bem, ele não diz: mas eu roguei por ti para que tu não perca teu título, mas eu roguei por ti para que tu não perca a tua cadeira, mas eu roguei por ti para que tu não perca a tua casa, mas eu roguei por ti para que tu não perca teu carro. Não, ele vai dizer: mas eu roguei por ti para que tu não perca a tua. Ele está dizendo: eu não roguei por ti para proteger o que você tem, eu roguei por ti para proteger quem você é. Isso fala da vida cristã. Na vida cristã, no nosso início, a gente se apega muito àquilo que a gente tem. A gente acha que a gente é o que a gente tem. Só que quando chega a fase do amadurecimento, a gente entende a magnitude da obra de Deus na nossa vida. E devemos amadurecer e compreender que nós não somos o que temos. Nós somos maiores do que aquilo que temos. Então por um tempo dependemos da casca, mas é temporário. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu é bom, mas não está pronto. Tu é bom, mas não está maduro. E eu roguei por ti. Por quê? Porque eu estou investindo 3 anos na tua vida. Eu imagino a oração de Jesus com o Pai. É mais ou menos assim: Pai, livra ele. Por quê? Porque agora ele é desequilibrado. Novo ele dá trabalho, mais maduro, numa noite ele ganha 3.000 de uma vez só. É como se ele dissesse assim: Pai, se peneira ele agora, eu não perco um discípulo equilibrado, eu perco um dos maiores apóstolos da igreja. Jesus não vai perder
um Pedro maduro por causa de um sanguíneo desequilibrado. Então ele vai pedir para livrar. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui? Enquanto eu pregava sobre trigo, você fazia uma lista de joio na sua cabeça. Fulano é joio, joio. Fulano é joio, joio. Que lá é joio, joio. O Senhor está dizendo, e se eu te disser que o joio está no mundo? O que Ele está dizendo é, e se eu te disser que o que tu chama de joio é trigo novo? Por quê? Porque novo se parece muito com joio. Novo dá trabalho, eu não sei para quem, mas Deus trouxe hoje aqui uma mãe, Deus trouxe hoje aqui um pai, Deus trouxe hoje aqui um obreiro, Deus trouxe hoje aqui algum diácono, Deus trouxe hoje aqui alguma mulher, algum jovem no ministério, e Deus está dizendo, ei, não abra mão do trigo novo só porque ele é novo. Eu imagino Jesus rogando por Pedro, Pai novo, ele me nega 3 vezes, mas maduro ele manda virar a cruz de cabeça para baixo de tanto que me ama. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, tenha paciência. Sabe quem é o trigo novo? O trigo novo é mais ou menos assim. A gente marca um ensaio 3 horas para o louvor. O abençoado chega a 3h40 e não dá satisfação de por que chegou tarde. A vontade é riscar o nome dele no ministério e dizer, não participa mais. Mas o pai está dizendo, tem paciência, porque novo ele chega atrasado, mas maduro ele vai dar aula de graça para a comunidade carente. Segura ele um pouco mais. Às vezes, irmã do ciclo de oração, separa a escala de cantina para cada uma, para uma festa, para um chá, para um evento, sei lá. Quando chega na vez dela, toda vez, ela nunca entrega a quantidade, porque faz miséria por causa de 5, 10 coxinhas. A vontade é dizer, tira ela da escala e não deixa ela participar. E o Senhor está dizendo, faz isso não. Porque nova, eu ainda estou trabalhando na liberalidade dela. Mas madura, ela vai comprar saca de farinha para sustentar o ministério. Tem obreiro que dá tanta agonia na alma, que a vontade é tirar o nome dele da reunião. É dizer, não precisa vir não. Porque toda vez que vem, levanta a mão, depois encontra. Nossa vontade é dizer, olha, você está fora. O Senhor está dizendo, tem paciência. Porque ele não está maduro, mas é trigo. Graças a Deus eu tive o privilégio de participar de todas as áreas da igreja. Eu sei como funciona tudo, para a glória de Deus. E tinha uma coisa que irritava meu esposo, que além de pastor também tocava os instrumentos. E aí quando ele chegava para gerir o louvor, ele se irritava, porque às vezes, por exemplo, o menino da bateria, que era muito novo, só chegava para tocar bateria. A gente olhava do púlpito e via aquela cobertura de poeira. E aquilo incomodava, e ele dizia, rapaz, não é brincadeira não, tu só segura a baqueta, segura uma flanela também. Aprenda a limpar seu instrumento. Quando não arrebentava uma corda, ou do baixo ou da guitarra, quem tocava o baixo ou a guitarra esperava o outro comprar corda. E aquilo agoniava ele, e a vontade dele era dizer, domingo não canta, o outro não toca. Mas aí o Senhor ministra ao nosso coração, tem paciência. Porque novo ele não limpa, mas mais velho ele vai discipular outros. Tem paciência. Porque novo ele não troca a corda do baixo, mas mais velho ele vai comprar baixo para outros. Talvez tenha uma filha rebelde lá na tua casa, de vez em quando tu olha para ela e tu fala, só pode ser joio. O Senhor está dizendo, tem paciência, porque novo dá trabalho, mas maduro. Pega a mão de alguém e diga para essa pessoa, vai amadurecer, vai amadurecer. Irmã Camille, o que é que eu faço? Ao invés de reclamar, roga o Pai por ele, roga o Pai por ela. Ao invés de riscar o nome da lista, ora por essa irmã, ora por esse irmão, porque vale a pena, vale a pena. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, esse casamento ainda vale a pena, esse filho ainda vale a pena, esse ministério ainda vale a pena. Oh, glória! Aleluia! Novo deu trabalho.
Mas maduro quem teve trabalho foi o inferno. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Para de virar para as pessoas que ainda não amadureceram e dizer, tem que morrer mesmo. Não tem não, meu irmão. Porque morto não vale nada, mas vivo pode dar muito para a obra de Deus. Ao invés de reclamar, o Senhor nos trouxe aqui para dizer, rogue pelo trigo novo. No dia da colheita, passa a foice. Não estou falando dessa colheita de hoje, estou falando da colheita dos tempos em que Jesus estava citando a parábola e falando com Pedro. Cortava-se com a foice, levavam juntos, amarravam em feixes, levavam para o lado oeste da cidade. Para qual lado? Porque o lado oeste da cidade era onde o vento ventava mais forte. Literalmente é onde o vento faz a curva. Pegavam aqueles feixes, levavam para o lado oeste, abriam os feixes e colocavam no chão. Pegavam uma esteira, como esteira de debulha, colocavam uma criança ou um adulto sobre ela. Amarrava a esteira a um jumento, animal de força, de tração. E o servo puxava o jumento pela mão e ia fazendo círculos em volta dos feixes que foram abertos, para que o trigo começasse a ser craquelado. Ele iria ser amassado, não é esmagado, é amassado. Talvez você diga, como trigo. Mas Camila, parece que eu não vou aguentar. O Senhor está dizendo, o animal de força está na minha mão. Eu só estou fazendo isso para amassar, você não vai quebrar. Aleluia, Deus. Craquelou, terminou. Aí pegava um garfo daquele de 3 dentes. Quem já viu aquele garfo que tem um cabo longo, 3 dentes na ponta? Nunca viu não? Quem já viu esse garfo, gente, da roça? Meu Deus, dá trabalho pro teu povo. Pegava um garfão daquele, metia naquela montoeira de feixes que foram abertos e que estavam amassados. Aquele garfo servia para afofar. O que eles faziam? Enfiavam o garfo e levantavam para o alto, para afofar aquilo ali. Quando eles faziam assim, bum, jogavam para o alto. Quem estava passando? Jogava para o alto. O vento do oeste estava passando. Não é o do sul, não é o do norte, é o vento do... É onde o vento venta mais. Quando jogava para o alto, irmão, o primeiro que ia era a palha. Depois, o joio. Por quê? Cresceu, mas não gerou. Então ele ficava leve. Quando o vento passava, levava o joio. Agora, pasme vocês. O trigo subia, descia e caía no mesmo lugar. Por quê? Porque o trigo gera peso por causa da semente. No final, meu irmão, não é o que a gente tem. Porque ter o joio também tem. Ter a palha também tem. No final só aguenta quem entendeu que a vida não é feita do que tem, é feita do que se é. Ele gerou. Cai no mesmo lugar. Quando cai no mesmo lugar, já está separado. Coloca o joio e a palha para queimar. João capítulo 15. Toda vara que em mim dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. E toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, está em mim, mas não gera, eu corto e lanço no fogo. Deixa eu te falar, inferno é escolha. Céu foi opção, inferno é escolha. Eu não fui feita para ser queimada. Eu não vou viver uma vida pregando a palavra de Deus, buscando amar o próximo, para no final da vida ser queimada. Eu escolho o céu, eu escolho Cristo. O trigo não é queimado, o trigo é colhido. Recolhe ele, leva para a peneira e vão peneirar o trigo. Sacode a peneira. Já foi amassado. Quando o arame da peneira ou a palha da peneira passar, vai arrancar a casca do trigo. Vem comigo e diga, vai ferir a casca. Fala comigo, vai ferir a casca. Fere a casca. Quando fere a casca, libera a semente. Ou seja, o trigo quando é ferido, libera a semente. O trigo quando é ferido, entrega o fruto. O trigo quando é ferido, entrega o melhor. O trigo quando é ferido, não entrega murmuração. O trigo quando é ferido, não entrega lamúria. O trigo quando é ferido, entrega o melhor que ele é. Você sabe quando você conhece alguém?
na hora da dor. Por quê? Porque quando você perde tudo que tem, é que você tem a oportunidade de mostrar quem você é. A peneira vai vir para ferir a casca. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: será que não está na hora de você começar a ficar solto dessa casca? Ou seja, será que não é propício o tempo do teu amadurecimento? Será que você não entende que eu tenho permitido hoje um tempo de provação, um tempo de aperto, não para te destruir, mas para te dar a oportunidade de revelar o melhor que há em você? Porque quando você é baseado no que você tem, você na verdade não é. Você faz que é baseado no que você tem. Jó capítulo 1, Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás. Tens tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Quando Jó está no auge da dor, ele vai dizer que ele entrava na cidade e o povo pegava a perna de cada uma cadeira, levantava ele para o alto e ovacionava. Por quê? Porque a sociedade olha o que a gente tem. A sociedade julga quem você é por causa daquilo que você tem. Por isso que o homem tem tanta sede em querer ter, porque ele sabe que a sociedade só respeita quem tem. Mas escute, Deus não é assim. Jó vai dizer que nos tempos de glória, chegava na cidade e ovacionavam. Eu não sei o que diziam, mas era algo parecido. Jó o sábio, Jó o mais rico, Jó o homem dos 1000 camelos, Jó o homem dos melhores banquetes. Mas Deus, quando vai dar testemunho de Jó a Satanás, não vai falar de nada do que ele tem e nem do que ele pode fazer. Porque o que eu posso fazer costuma estar limitado naquilo que eu posso ter. Aleluia! Agora, quem eu posso ser não depende de nada. Por isso Deus vai dar testemunho de Jó e não vai falar do que ele tem, só vai falar de quem ele é. Reto, íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal, como meu servo Jó. Quando Satanás ouve isso, ele vai dizer assim: mas também tu serve a ele de balde. Parafraseando o que Satanás está dizendo, ele é porque ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele é. Porque Satanás sabe que quando o homem perde, ele revela quem ele é. E ele não costuma ser quem é quando perde, como quem era quando tinha. Aí o que Satanás está dizendo é isso aqui: deixa eu tocar no que ele tem, o Senhor vai ver quem ele é. E Deus diz: toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Tocou, tomou tudo. Tomou casa, tomou família, tomou filho, destruiu o telhado, acabou com o camelo, acabou o gado, destruiu o ouro, prata, talento, veste, tudo. O homem me pega um caco de telha no meio da dor para coçar as suas úlceras que atravessavam a pele e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu te pergunto, Jó é trigo maduro ou não é? Jó está solto da casca ou não está? Quem ele é não está apegado ao que ele tem. Então ele perde, mas continua sendo quem ele é. Escute, Satanás volta sem graça para Deus. Vida pela vida, pele por pele. E tudo que o homem tem pela sua vida, ele dará. O que ele está dizendo é: deixa eu matar ele. Aí Deus diz: não. Por quê? Porque quem ele é afronta o que você faz. Porque o que você faz não muda quem ele é. Aí escute, ele vai embora. Sabe quantas vezes Satanás fala no livro de Jó? Só 2. E depois não falou mais, de tão sem graça. Ninguém nunca deixou o diabo tão sem graça igual Jó. Sabe por quê? Jó não reconheceu a hierarquia de Satanás sobre ele. Jó enalteceu a hierarquia de Deus sobre ele. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Jó perdeu tudo, pastores, quando Jó perdeu tudo, igreja, ele diz assim: olha, o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas me responda com inteligência: foi Deus que tomou? Foi Deus que derrubou o telhado? Foi Deus que matou o filho? Não. Quem tomou as coisas de Jó? Foi o inimigo, foi Satanás. Mas ele me abre a boca e diz: Deus deu. Se ele dissesse: Deus deu, o diabo tomou, todavia, bendito é o nome do Senhor, ele continuaria sendo um adorador. Mas não, o camarada me extrapola, vai além do limite. Ele me chega e diz: Deus deu, e Satanás está ao derredor. Mas eu tomei, mas eu destruí, mas eu acabei com tua raça. E o camarada me abre a boca e diz: Deus deu, Deus tomou. O que isso significa? Nas entrelinhas ele está dizendo para o inferno: eu não reconheço as tuas ações sobre mim. Ele está descredibilizando uma ação de Satanás. Ele está descredibilizando uma ação de Satanás. Deus está dizendo: eu vou te dar um nível de maturidade tão grande que você vai ver o diabo tirar, mas vai ver ele sem graça, porque vai dizer:
que as horas já se foram. Fecha comigo aqui. Olha. Olha. Por que Jó faz isso? Porque quando Jó ora para Deus. Quando Jó canta para Deus. Quando Jó escreve para Deus. Quando Jó conversa com Deus. Quando Deus conversa com Jó. Quando Jó faz banquete para Deus. Quando oferece culto de ações de graça, oferece para Deus. Quando consagra os filhos, consagra para Deus. Quando lê para Deus. Tudo para Deus. Então ele não está fazendo isso só porque ele é super crente. Ele está fazendo isso porque ele não reconhece o poder hierárquico das trevas que seja maior do que o poder de Deus. Jó tem uma intimidade tão grande com Deus e chegou a um amadurecimento tão extraordinário que ele vai dar crédito a quem de direito. Que ele está querendo. Jó é mais ou menos um crente assim. Tem crente que acredita o inferno. Dá crédito ao inferno. É tipo assim: o carro bateu, realmente a fúria. Aí o crente natural, ele diz assim: rapaz, que fúria, o diabo está furioso. Escuta. Agora um crente maduro igual Jó, ele não diz assim: Satanás está furioso. Ele diz assim: Deus está decidido em saber se eu estou crente. Não consegue acreditar nada ao inferno. Ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás não fala mais no livro de Jó, porque ele nunca foi tão descredenciado na vida. Nunca. Quando a gente parar de dar glória para o capeta, ele deixa de aparecer. Ele vai perturbar outro. A casca da vida cristã, aqui no trigo, tipifica o que a gente tem. Aí é meio que Satanás então dizendo: deixa eu tocar no que ele tem e tu vai ver quem ele é. Ele toca no que ele tem e Jó continua sendo quem ele é. Aí no capítulo 42, para trazer resposta para todo mundo lá e para todo mundo hoje aqui, a Bíblia diz: e Deus restituiu em dobro tudo o que Dante Jó tinha. Rapaz, isso é uma loucura. Porque na época que ele tinha, ninguém era mais rico que ele. Ou seja, Deus superou ele mesmo. Vou te fazer mais rico do que tu era. Isso é lindo demais. Virou tudo. Restituiu em dobro tudo que o cara tinha antes. Desculpa essa expressão, eu sou muito carioca, eu tenho que me desvencilhar um pouco desse linguajar. Perdeu tudo o que ele tinha. Restituiu tudo em dobro o que ele tinha e até o que ele não tinha. Aí é Deus dizendo assim: lá no início eu te peneirei, sabe por quê? Eles pensaram que você era porque tinha. Lá no final, eu te restituí em dobro, para que eles vejam que tu não é porque tem, mas agora tem por causa de quem tu é. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu não quero que você seja baseado no que você tem. Então se você aguentar a peneira, aí eu te dou. Por quê? Porque quem é baseado no que tem, não merece ter. Mas quem é independente do que tem, esse terá que é o que não merece. Fica de pé no teu lugar. Fica adorando. Mostra quem tu é. Mostra quem tu é. Com filho enfermo, quem está com o marido atribulado, quem está passando por crise financeira, Deus está dizendo: eu quero ver quem você é. Me mostra quem você é. Aqui responde para pelo menos 3. Quantos? Para pelo menos 3. Revela quem você é e diga: eu sou trigo. Aqui é trigo, irmão. Aqui é trigo, irmão. Aqui é trigo, irmão. E outra coisa, tô decidido a soltar da casca. Tô decidido a ficar maduro. Tô decidido a não basear mais a minha vida naquilo que eu tenho. Ouça-me, ouça-me, ouça. Perdoe-me, deixa eu falar algo rapidinho aqui. Assim que o culto acabar, eu vou precisar me retirar porque meu voo ainda hoje. Eu ainda tenho que fechar a mala e jogar uma água porque o pessoal não merece isso aqui. Então me perdoe, eu terei que sair muito rápido. Mas não antes de lhe dizer: não viva uma vida baseada no que você tem. Porque o que a gente tem é passageiro, mas o que a gente é eterno.
Soltar da casca significa, na vida cristã de quem é trigo, entender que quem eu sou já não depende do que eu faço, ou mais, do que fazem comigo. Porque a peneira tipifica a ferida que ela causa na casca. Então o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, chega de viver um cristianismo, chega de viver um evangelho fraco, um evangelho que na primeira perda a gente revela que não houve conversão foi nenhuma. Chega disso. Chega de viver uma vida apegado ao que dizem sobre mim. Problema do que dizem sobre mim. O que dizem sobre mim não retrata quem eu sou para Deus. Tem pessoas hoje aqui que precisam receber um toque de cura de Jesus. Pessoas que ao serem feridas na casca estão deixando tocar na semente. São mulheres apegadas à voz do marido de uma tal maneira que se ele não vigia e diz que você está feia, você mergulha no mar da depressão. O Senhor está dizendo, as circunstâncias externas não podem alterar a realidade que eu estou fazendo você ser no seu interior. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. De vez em quando chega um abençoado do nosso lado, um trigo novo, e tipo assim, você viu que falaram para ti no WhatsApp? Aquela indireta foi para você. A pessoa fala, puxa, eu vi. E aí, ficou triste? Se for novo, ele vai dizer, fiquei, porque ainda está apegado ao que fazem. Agora, se já tiver solto da casca, e aí, ficou triste? Ele vai dizer, não, manda avisar que só bateu na casca. A semente está intacta, a alma está limpa, o coração está sarado. Ó, tu não sabe, hein? Tu não vai nessa ceia de Natal. Tu não vai porque tu quer romper na igreja? Ó, tu sabe, né, que vão falar de você. Deixa eu falar, por quê? De um tempo pra cá, eu decidi dar a eles apenas a casca. A semente ninguém toca. No fruto da minha salvação ninguém encosta. Vai sair do lugar agora. Na contagem de 3. De 1, 2, 3, pra ficar organizado. Não é nenhum ritual não, é só pra ficar organizado. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem entrou hoje aqui afastado dos caminhos do Senhor, e alguém até olha e diz, é joio, Deus está dizendo, não, é trigo novo. Novo ele vacilou e desviou. Talvez não seja novo de idade, seja novo de experiência com Deus. O que você viveu não foi o suficiente para te manter no local que Deus determinou. Só que hoje o Senhor está te dando uma chance. Tem alguém aí que sabe cantar somente o refrão daquela música que diz, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se tem, vem pra cá e me ajuda, por favor. É ele ali? É ele? Qual é o nome dele? Laércio, faz favor pra mim. Ó, na Edson, vocês também, né? Na Edson, só o refrão. Mas em dado momento eu gostaria que, para me ajudar, para corroborar, para convencer quem já sentiu arrepio, quem sabe que o dia do concerto é hoje, na hora que vocês estiverem cantando ele não desiste, no finalzinho que fica, ele não desiste, ele não desiste, eu quero que você acrescente algo aí. Você vai dizer assim, olha, ele ainda insiste, ele ainda insiste, ele ainda insiste. 3. Você que diz que é desviado, se tu fosse desviado, tu não estava domingo à noite hoje aqui. Você é afastado. Quem desvia não frequenta culto no domingo. Irmã, eu venho de vez em quando. Não, você vem porque você tem saudade. Você vem porque quando você precisa, quem te socorre é Ele. Você vem porque você pode estar todo errado pela sua imaturidade hoje, mas a tua avó há anos ora por você, o teu pai há anos intercede por você, um amigo crente há anos lembra de pôr o seu nome na caderneta de oração. Sabe por que você está vivo? Porque alguém está
rogando ao Pai por ti. Sabe por que você está hoje à noite aqui? Mesmo diante de tantas circunstâncias, porque alguém está rogando por ti. Enquanto alguém aponta e diz é joio, tem alguém orando e dizendo: Senhor, ele está todo errado, mas é um pregador. Senhor, ela está toda errada, mas foi chamada para fazer a tua obra. Hoje é o dia do concerto, meu irmão. E tem aqui também você que não frequenta nenhuma igreja evangélica, mas fala com Deus, canta para Deus, e quando precisa, busca de Deus. O Senhor está dizendo: você não vê que está na hora de oficializar o relacionamento que a gente já tem? E por fim, tem gente aqui também que já oferta, já dizima, mas quando a gente fala, sai do lugar e vem confessar Jesus como Senhor hoje, vem fazer um pacto com Deus, você diz: eu não vou porque eu tenho vergonha. A tua vergonha não faz nada por você, mas 15 segundos de ousadia, que é o tempo que você leva para sair daí e vir para cá, podem mudar a história da tua vida para sempre hoje. Eu estou falando de uma alegria que não depende de dinheiro, meu irmão. Eu estou falando de uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Eu estou falando de uma prosperidade que não está baseada na bolsa de valores. Mas sobretudo, eu estou falando de um caminho de salvação que só Jesus. Não tem Maomé, não tem Maria, não tem ninguém. Só Jesus pode te oferecer. Talvez você diga: irmã, não precisa dizer isso, me perdoe, mas a verdade da rosa que eu prego tem espinhos. No 3, você que fez um propósito com Deus, você vem aos cultos e você diz assim: na próxima eu vou lá na frente, na próxima eu vou. O Senhor está dizendo: paga o teu voto, porque tua próxima é hoje. Vem para o altar cumprir o que tu disse que faria. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja roga, cadê o povo que ora? Cadê o povo maduro que fica ligado com Deus nessa hora? Quando eu disser 3, filha, quando eu disser 3, moço, sai da onde você estiver e vem confessar Jesus. Porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que se envergonhar, ou seja, crê, mas tem vergonha. Não pode. Se crê, confessa. Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu conto 1, você sabe que é com você que Deus está falando.